E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sistemas flexíveis de manufatura, também conhecidos como FMS. A gente vai falar alguns conceitos principais sobre esse tipo de sistema de manufatura. Vamos ver algumas categorias, quais são os componentes principais, algumas questões referentes ao layout e os benefícios e desafios dessa tecnologia. Bom, fazendo uma definição então do que é um FMS, primeiro a gente precisa recapitular um pouco alguns conceitos da manufatura celular. Manufatura celular, só para lembrar, é a ideia de tu pegar todos os itens, todos os componentes que tu fabrica. Pensa se tu é uma empresa que produz parafusos ou pequenos componentes que fazem partes de máquinas. Muitas vezes tu tem uma série muito grande de itens diferentes que tu precisa produzir. Então nas células de manufatura o teu objetivo é tentar agrupar esses diversos itens em famílias de peças e a partir dessas famílias de peças então tentar separar em células que vão produzir algumas famílias, com isso melhorando, né? Então o que seria o FMS? É uma célula para tecnologia de grupo, só que é uma célula altamente automatizada. Isso quer dizer que além das estações que vão fazer aí as etapas de processamento e de usinagem, essas estações vão estar interconectadas por um sistema de manuseio e armazenamento automático controlado por um sistema de computadores integrado. Então, em termos de aplicação de tecnologias para automação, o FMS é uma das referências onde a gente tem o maior nível de automação possível. Idealmente, uma empresa que trabalha, por exemplo, com usinagem, com corte e dobra de chapas, ela poderia receber, por exemplo, por e-mail ou através de um formulário lá o desenho ou o projeto de uma peça enviado pelo cliente e simplesmente dar o ok e mandar para o sistema e esse sistema entregar a peça ou a chapa cortada, dobrada com as furações todas prontas. Então esse seria o ideal assim de automação que a gente encontra na manufatura, onde está tudo integrado, todo o manuseio, tudo é feito de maneira autônoma, basicamente precisa chegar ao pedido do cliente e ser entregue no cliente, né? Quais são as bases, né, do FMS? Então usar tecnologia de grupo, ou seja, tu trabalha com famílias de peças, com atividades de processamento, né, usinagem e deformação e alterações das características físicas da matéria-prima. Tem que lembrar também que nenhum sistema é capaz de produzir uma variedade ilimitada de coisas, então o FMS vai ser sempre aplicado num sistema dedicado a algumas coisas, e o FMS consegue produzir então uma única família, já que a gente vai ter que projetar tudo para essa única família, ou um número limitado de famílias com pequenas variações. Onde é que se aplica o FMS? Ele vai ser útil quando se tem produção em lotes, quando se tem aí uma flexibilidade significativa de aceitar pedidos bem variados dos clientes e quando a gente já tem uma base de produtos que tem poucas variações entre eles, que a gente consegue então aplicar o conceito de tecnologia de grupo e que é automatizar o máximo possível esse processo. Então a gente tem que conseguir agrupar em conjuntos de itens ou famílias os produtos. A gente vai ter aí volume e variedade média de 5 a 75 mil unidades por ano em geral. E as operações que vão ser feitas no FMS geralmente envolvem usinagem, furação, soldagem, inspeção visual, né, e de qualidade, processamento de chapas, dobra, corte. Então o FMS é bem aplicado no setor metal mecânico. A gente vai ver uns exemplos na sequência também de aplicações. Outra coisa do FMS é o nível de flexibilidade que a gente vai encontrar ou vai pensar na hora de fazer um projeto desse. FMS dedicado, ele vai ser dedicado então a produzir uma variedade limitada. As peças que vão ser fabricadas são conhecidas previamente, antes desse projeto ser feito e implantado, desse sistema de manufatura no caso. E geralmente são produtos estáveis, que vão ficar por muitos anos no mercado, né? São produtos que muitas vezes têm alguma norma de parafuso, norma de algum componente específico. Então tu consegue investir num sistema de FMS porque tu tem um produto que vai ficar por muito tempo, então vai se pagar o investimento. No dedicado, pessoal, como eu falei, então a gente faz o projeto já pensando no que vai ser fabricado nele, então tu tem uma variedade limitada e tem o FMS de ordem aleatória. E aí seria um sistema um pouco mais aberto, um pouco mais flexível, que vai comportar aí muito mais famílias de peças, vai ter muito mais ferramentas, reconfigurações, flexibilidade nos mecanismos de manuseio. E aí tu consegue colocar novos desenhos com mais facilidade e tu pode estar sempre mudando também o agendamento, né? Que seria o que vai ser fabricado em cada momento.
Então essa figura aqui do lado, ela mostra o volume, a quantidade de produzida por ano, o nível de flexibilidade, né, ou variedade. Então, se a gente precisa de uma maior variedade, a gente vai usar o de ordem aleatória. E se tem menos flexibilidade, né, e menos variedade, a gente conhece o de dedicada. Então, aqui é interessante para a gente pensar no maquinário, né, nos sistemas de manuseio e em quão flexível esses sistemas de manuseio vão ter que ser. Beleza, como é que a gente diz então que um sistema é flexível? Porque, por exemplo, a gente pegar uma célula de manufatura, que a gente falou na aula de manufatura celular, é um conjunto de estações que está ligado e eventualmente ela pode ser automatizada no seu sistema de manuseio. O que diferencia o sistema flexível de outros sistemas, tá? São 4 itens, 4 perguntas, digamos assim, que tem que ser feitas, e para ele ser considerado flexível, a resposta para essas 4 perguntas é sim, tá? Então vamos lá, vamos ver as perguntas. Ele pode processar diferentes estilos de peças sem necessidade de ser em lote? Ou seja, vem uma peça A, na sequência uma peça B, que é diferente da A, depois uma peça C, ele consegue se adaptar na hora para essa peça? Se sim, ele pode ser, um dos sims, né? Tem que ter 4 aqui. Segunda, pode aceitar mudanças imediatamente no programa e no agendamento? Ou seja, se chegar um pedido prioritário agora, o sistema consegue ser reordenado para já começar a produzir ele? Por exemplo, pensa que tem um cliente lá que é super importante, que faz um pedido com urgência, e tu reorganiza na hora, né, a produção ali, ou esse próprio sistema consegue se reorganizar. Então, se ele consegue se reorganizar automaticamente, sim. Ele pode responder adequadamente para falhas e quebras sem que a produção seja totalmente interrompida? Então, essa é outra pergunta importante. Se houver uma quebra de ferramenta, se travar uma máquina, se travar um atuador, essa máquina vai conseguir de alguma maneira interferir ali para que ela se reajuste e volte a funcionar, ou que ela faça uma troca de ferramenta automática? Então, essa é uma pergunta importante também, porque a ideia é que esse sistema rode sem intervenção praticamente nunca, só para manutenção preventiva. E outra pergunta é, pode acomodar a introdução de novos projetos? É possível colocar projetos com pequena ou grande variação? Então, se responder essas 4 como sim, a gente chama de sistema flexível de manufatura. Vamos lá, 3 categorias de FMS. A gente pode ter um FMS de uma única máquina, só tem uma estação no caso. Nós temos as células flexíveis de manufatura, que seria muito próximo da manufatura celular, que em geral vai ter 2 ou 3 estações, e a gente vai chamar de FMS também, se tiver 4 ou mais estações integradas. Então tem uma pequena diferença, né, entre cada um deles, que tem a ver principalmente com as estações. E claro, vocês podem ver aqui no eixo Y que o investimento é maior quanto mais estações tiver, a taxa de produção vai ser maior também, e o volume de produção também, né? Então, quanto mais estações em geral e mais integradas elas, mais volume de produção tu vai atingir. Então, aqui um exemplo de uma célula de máquina única. Vocês podem ver que a gente tem um CNC aqui, que poderia ser, por exemplo, um torno, uma fresa. A gente tem um magazine de ferramentas acoplado a essa máquina. Tá aqui a peça, né, ou o gabarito com a peça que é usinada. E tem um sistema de manuseio aqui, que vai fazer o posicionamento, então, dentro dessa fresa, desse CNC, da peça, né, faz o deslocamento. E esses pallets ou gabaritos aqui vão armazenar as peças que vão na sequência, tá? Então, é um exemplo de uma célula de máquina única. Aqui na figura da direita a gente vê isso. Aqui está o CNC, que vai fazer algumas operações ali de usinagem e tudo mais. E vocês podem ver que tem uma mesa rotativa com 5 posições, se eu não me engano aqui, 6 posições. E enquanto a máquina está operando numa, né, os operadores aqui, os colaboradores, podem ir já posicionando as próximas peças. Vocês podem ver que são peças completamente diferentes, né? Então esse sistema consegue lidar e atualizar os programas. A gente vai falar um pouco mais disso na sequência. Um exemplo de uma célula flexível, que daí teria até 3 estações. Nós temos aqui 1, 2, 3 estações, um CNCs, e um sistema de manuseio e transporte que vai então carregar e descarregar cada um dos CNCs. Do lado direito a gente vê uma representação disso. Vocês podem ver que tem um CNC, 2 aqui no caso, tem uma esteira do lado de cá que vai fazer o manuseio das peças, né, e colocar e tirar. Aqui também tem um armazenamento temporário, né? Então, exemplo de uma célula flexível e aí um FMS com 5 estações. Reparem que tem 5 CNCs aqui. Na entrada de cada CNC tem uma mesa rotativa, né, de 2 posições. Então, enquanto o CNC está usinando uma, já pode se reposicionar a próxima. Tem aqui algumas estações intermediárias, uns buffers, para
para algumas necessidades específicas, e tem um conjunto de esteiras aqui que faz o deslocamento, né, de alguns pallets e gabaritos se necessário. O sistema de controle, os computadores, painéis aqui que vão coordenar o funcionamento desse FMS. Para dar mais um exemplo, temos aqui um exemplo de uma fábrica de cadeiras, de chairs and table frames, né, que seria estrutura metálica. Só para a gente ver com calma esse vídeo, o que a gente vê aqui nesse vídeo então? Você pode ver que tem alguns braços que vão fazer manuseio. Nós temos aqui uma parte onde é feita a dobra das estruturas da base das cadeiras, né? Então, por exemplo, ele pega aqui um cano, um dos braços robóticos coloca ali na máquina que faz a dobra, né? Depois que sai dali, esse braço robótico coloca numa outra parte da máquina que vai inspecionar e vai fazer ali alguns ajustes pequenos na dobra da cadeira. Depois tem uma parte onde tira foto de cada uma das estruturas, buffers também para a próxima etapa. E aí depois um braço robótico pega para fazer o corte certinho, né, do tamanho de cada uma delas. E aqui a gente vê também um braço que se movimenta entre as estações para alimentar cada uma das máquinas de solda, as máquinas que vão fazer também a montagem e a soldagem da estrutura completa. Então aqui, ó, a gente vê justamente a montagem. Os próprios gabaritos permitem posicionar cada uma das partes dessa cadeira, então fica tudo fixo no lugar, e aí o robô de solda vem e faz a soldagem e união desses componentes. Depois descarrega, né, e tudo mais, e segue o processo. Então, um exemplo bem interessante de sistema flexível, e aí esse sistema vai ser programado e configurado para lidar com alguma quantidade de variações. Quais são os componentes do sistema flexível então? Bom, por ser muito automatizado, é um sistema bem complexo, ele vai ter então as estações de trabalho, que são as máquinas, né, e os manipuladores, o sistema de manuseio, que vai fazer toda a movimentação, posicionamento, e aí aqui a gente tem os braços robóticos e alguns sistemas de fixação mecânicos, com pistões e atuadores pneumáticos e hidráulicos. A parte de sistema computadorizado, que aqui a gente tem um desafio muito grande de fazer essa integração, né, que é juntar esses equipamentos todos para funcionar. Então a gente vai ter muita programação de CLP, de computadores, configurações de rede e principalmente a integração dos vários níveis da pirâmide, porque se a gente pensar em produtos bastante flexíveis produzidos no FMS, o projeto em CAD vai ter que ser convertido para CAM, né, que são as instruções de máquina. Isso vai ter que passar então para as máquinas, ser programado lá. Tem a parte do SCADA, que é a supervisão, monitoração desse processo, a parte do ERP, que é o gerenciamento da produção, e também dos recursos, né? Então a gente tem um desafio muito grande de integração, por ser muito automatizado. E as pessoas que vão estar trabalhando nesse sistema, em geral, elas não vão estar botando a mão no produto, né? Vai ser muito mais para manutenção, para programação, para operação, gestão de sistema e ajustes e manutenção preventiva, preditiva e tudo mais. Então aqui é um trabalho muito mais específico e especialista também desses operadores para manter esse sistema funcionando e melhorando ele. Quanto aos layouts, pessoal, FMS pode ser em linha, normal, né? Onde tu vai ter uma esteira aqui e as estações, isso para o caso onde a gente tem um fluxo bem previsível das operações que esse FMS vai conseguir fazer. Mas a gente pode ter mecanismos bidirecionais, que é o exemplo dessa figura aqui, onde tu pode movimentar as peças de acordo com as operações que tem que ser feitas e com a sequência, né? Então tu tem aí também algumas estações de recirculação para permitir uma melhor movimentação. Tu pode ter loop circular, quando tu precisa repassar as peças em algumas estações, né? Então, permitindo sequências bem mais variadas de operações. Em retangular, principalmente para recirculação também, e também para algumas questões de posicionamento, muitas vezes sem precisar girar a peça, né, e tudo mais. Formato de escada ou ladder também, que vai ter aí variações maiores de rotas, e com AGVs, né, que daí a gente vai conseguir ter muito mais variação, porque os AGVs conseguem fazer inúmeras rotas diferentes e grandes famílias, para esse caso. Outros exemplos mais simples, quando a gente tem menos estações, é tu ter aqui, por exemplo, uma estação que é um CNC, outra estação que é outra CNC e um braço robótico no meio que vai alimentando cada uma dessas máquinas, né? E aí, enquanto uma máquina está operando, o robô está preparando a outra e vice-versa, né? E faz as inspeções e outras tarefas. Então tem um braço no meio e se tiverem mais estações, esse braço, dependendo da velocidade do processo, consegue ir alimentando cada uma delas, né? Então,
uma forma um pouco menos complexa, digamos assim, mas é centralizada no robô, né? O robô que vai tentar coordenar, e a gente pode usar a própria programação do robô para dar os sinais para as máquinas. Aqui um exemplo de um FMS com AGVs, de uma empresa que fabrica peças para aviões, né? Então vocês podem ver que tem uma série de estações, centros de CNC espalhados, e a gente tem os AGVs então que vão circular no sistema entregando as peças. Aqui estações de carga e descarga, aqui a parte de manutenção dos AGVs, aqui a estação de controle, né, com uma sala, um escritório aqui para fazer a gestão do sistema e gerenciar tudo, estações de inspeção automática e algumas partes de limpeza das peças, e daqui a pouco, dependendo se essas peças são identificadas com RFID ou código de barras, também alguns sistemas aqui para colocar e tirar as tags, né? Então um exemplinho bem bacana aí. Aqui um outro exemplo para fabricação de chapas e perfis de metal. Então, por exemplo, pensa uma empresa que fornece chapas com furações específicas, conforme solicitação do cliente. A gente vai ter um depósito aqui dessas chapas, uma máquina, né, a SRS, para fazer o armazenamento e a retirada do sistema. Vai pegar a chapa, vai alimentar aqui no sistema, na linha, né, essa que parece uma linha, essa configuração, e esse sistema vai passando por cada estação para fazer as operações, né? Então aqui, por exemplo, uma puncionadora para fazer furos, né? Passa para cá já as chapas, e daí já alimenta uma outra máquina que vai fazer um corte, uma dobra, passa ali para uma outra prensa para fazer outra dobra e tudo mais. Mas então um pedido pode chegar, um pedido customizado, o sistema vai lá, puxa a chapa que foi solicitada, faz ali as funções de acordo com o que precisa, daqui a pouco já faz umas trocas de ferramentas, né, se necessário, de maneira automática, mas é tudo bastante flexível. Vocês podem ver que tem trilhos aqui também para alimentar de novo o sistema, né, se tem uma furação parcial ou se precisar estocar temporariamente no sistema de armazenamento aquele produto pronto, já bota também lá, né, então tudo bastante automatizado. Quanto ao planejamento e design do sistema desses, bom, primeiro, pessoal, a gente começa definindo as peças que tem que ser fabricadas, vai aplicar lá os conceitos de tecnologia de grupo, avaliar tudo isso, os requisitos de processamento, que tipo de operação vai ser feita, então para tu definir o maquinário, tu também vai avaliar características físicas, né, dos produtos, como tamanho, peso, para a gente ver como vai lidar com o manuseio. Vai avaliar o volume de produção para ver a quantidade, para conseguir identificar quais máquinas conseguem eventualmente dar a vazão necessária, né? Vão ter a taxa de produção necessária, identificar os tipos de estações, possíveis variações de roteamento que vai precisar para essas famílias, se vai precisar de armazenamento temporário, quais as ferramentas, gabaritos e bases, né? Então tem uma série de pontos que tem que ser pensados para planejar um sistema desses. E a parte de programação, né, integração, o CLP vai ter uma série de funções. A gente já falou dessas rotinas do CLP numa outra aula, mas pensando nos FMS, é controlar as estações, dar os comandos para as máquinas ligarem e desligarem, passar as instruções de controle, ou seja, eventualmente reprogramar uma máquina, passar o programa, ou atualizar uma receita, ou enviar novos parâmetros para as estações, controlar a produção, né, monitorar tempos, controlar o tráfego, né, se tu tem AGVs, por exemplo, gerenciar esse despacho dos AGVs, controle dos sistemas secundários de manuseio, monitoramento de cada peça, né, medir os tempos, acompanhar o funcionamento, qual peça que é, controlar o estado das ferramentas e o desgaste, monitorar o desempenho, né, monitorar essas várias métricas aí que a gente tem falado de disponibilidade, utilização, taxa, ferramentaria, status OE e diagnóstico, né, identificar falhas nos controladores, nos sensores, situações que não poderiam acontecer, de um sensor estar desligado e outro ligado, isso nunca poderia acontecer, né, então identificar possíveis falhas do sistema também. Então, geralmente as rotinas de programação aqui são bem complexas, em termos de tempo necessário para desenvolvimento. E os desafios de operacionalizar um FMS, primeiro, a gente precisa trabalhar ou ter algum software para fazer o agendamento, né? Para ordenar e organizar, para a gente tirar o máximo proveito do sistema, manter o fator de utilização bem alto, né? Para não ficar com máquinas ociosas, que geralmente tem um custo muito grande, e alimentação de peças, fazer a carga automática das máquinas, né? O roteamento, trabalhar com algoritmos que eventualmente estiver usando AGVs com vários caminhos, tentar otimizar o roteamento. Trabalhar o agrupamento de peças, né, que são quais peças deveriam estar no sistema ao mesmo tempo, acompanhar isso, gerenciar as ferramentas,
alocação de pallets e gabaritos, né, para que não faltem isso aí nas estações necessárias. Então tem vários desafios operacionais, mas os benefícios de um sistema desses vão ser a auto-utilização do maquinário, né? Tu vai poder deixar o sistema rodando 24 horas, o sistema troca as ferramentas automáticas, troca os pallets, dificilmente tu vai ter filas de peças porque tu tá fazendo um bom agendamento da produção, tu pode alterar toda a produção na hora, menos máquinas necessárias, o espaço físico fica bem reduzido, né, porque tu quase não tem manuseio através de empilhadeiras e tal, é tudo sistemas de esteiras, né, e braços robóticos. Esse é o nível mais sofisticado de automação nas células de tecnologia de grupo, que é aquelas que trabalham com famílias. Tu vai ter maior resposta à mudança, né? Então, o cliente pede um negócio, tu já consegue ter uma resposta a isso e já fabricar. Menos estoque e inventário, menos tempo de produção, menor custo de trabalho, né? Porque tu vai ter poucos colaboradores envolvidos, apesar de que esses colaboradores eles vão ter uma hora de trabalho cara, né? Porque eles são muito especializados, mas tu vai atingir uma maior produtividade também. Beleza, pessoal? Então, FMS é uma das abordagens aí quando a gente trabalha com tecnologias de grupo. E dentro aí da parte de processamento, de usinagem, de chapas, de empresas que fabricam peças que têm cortes, furações, chapas, né? Principalmente peças para eletrodomésticos, por exemplo, ou para esse tipo de empresa que monta outros equipamentos. Isso aqui é um sistema bastante automatizado que vai permitir aí uma grande flexibilidade e grande integração também entre os níveis da pirâmide de automação, né? Reduzindo bastante o número de pessoas envolvidas no processo de naquele ciclo, né, de venda, projeto, engenharia, planejamento da produção, né? Isso tudo se torna mais automático.